Seu cônjuge pediu o divórcio, disse que não te ama mais ou de repente ficou frio e distante? Se você tá passando uma crise no teu casamento, fica com a gente aqui até o final, que a gente vai passar 10 coisas que você não deve fazer caso você queira salvar o seu casamento. Eu sou Bruna. E eu sou Gabriel e nós ajudamos homens e mulheres que estão com dificuldades na relação a salvar o seu casamento. Se você gosta de conteúdos como esse aqui, já deixa a sua curtida, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações, porque toda semana a gente traz vídeos como esse aqui pra você, ok? Quando nós vemos nosso casamento por um fio, é comum, né, que a gente fique desesperado, né, sentindo um tanto de coisa difícil, que as emoções fiquem à flor da pele. E com isso a gente deixa ser guiado pelas nossas emoções, né? Então nós temos uma boa e uma má notícia aqui pra você. A má notícia é que quando a gente se deixa levar pelas emoções, né, sem um mínimo de inteligência emocional, consciência do nosso próprio valor, isso sempre vai nos levar pro buraco. E a boa notícia é que, com a sua transformação pessoal e seguindo tudo que a gente vai te passar aqui, com certeza você terá resultados muito melhores do que apenas agindo pelas emoções. Antes de tudo, já anota o seguinte, ó. Existem 3 etapas para você salvar o seu casamento. E é aqui que a maioria das pessoas erra. Quando você está no meio de uma crise conjugal, não adianta você ficar julgando o outro, culpando ele, jogando coisas na cara dele, querendo conversar sobre aquelas coisas delicadas, porque isso só vai piorar a situação entre vocês. Pense bem, ó, você nessa crise, você já tá estressado, você já tá por aqui com muita coisa, você já tá no seu limite querendo chutar o balde em muitos momentos e provavelmente seu cônjuge tá assim também. Então não é hora de você conversar sobre essas coisas delicadas, entendeu? Então você vai anotar o seguinte: a primeira etapa para você salvar o seu casamento é a etapa da aproximação. A segunda é a da comunicação e a terceira que é a da restauração ou da salvação em si. Então é isso que as pessoas fazem. Antes de aproximar o cônjuge, elas já querem conversar sobre coisas delicadas, já quer colocar os pingos no i, já quer falar o que precisa ser mudado, mas isso não vai adiantar nada se você não aproximar o seu cônjuge de forma agradável antes, ok? Porque senão ele não vai querer te escutar, ele não vai te ouvir, ele não vai querer lutar e nem mudar por vocês. Aí você aproximou o seu cônjuge, ok, agora é hora de falar sobre as coisas que você não quer mais aceitar, sobre as coisas que precisam mudar, porque aí sim ele vai começar a te ouvir de verdade, ok? Então é depois disso que você começa a comunicar, aí sim a restauração começa a acontecer. E é aqui que as pessoas cometem esses erros, mas sem mais enrolação, vamos para as 10 atitudes aí que você não deve cometer caso você queira salvar o seu casamento. Primeira coisa que você não deve fazer, então, se você tá aí tentando salvar o seu casamento, é começar a cobrar demais, insistir, ou até se humilhar, sabe, forçar a barra pro outro ficar, ou mudar, né? Muitas vezes o outro já falou que vai embora, você começa a se humilhar, começa a fazer um tanto de coisa. Porque o que acontece, gente? As coisas não são pela força, né? Não é forçando a barra que você consegue fazer isso. Até Deus já deixou isso na Bíblia pra nós, né? Ó, em Zacarias 4:6 é dito: nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então lembre de que você também é uma grande perda, né? Além de tudo isso, você se valorize, você entenda que não é pela força do braço ali, né, na marra, que você vai fazer o outro ficar, e bem pelo contrário, quanto mais você se humilha, mais o outro te vê com menos valor, e não é isso que você quer nesse momento, né? Segunda atitude é você não ser uma pessoa agradável. Isso é um pouco complementar com o que a Bruna falou. Essa segunda atitude é quando a pessoa está numa crise conjugal e ela fica criticando, fica julgando, fica fazendo picuinha com o outro, fica procurando qualquer pretexto ali para jogar coisa na cara do outro. Isso não vai te ajudar em nada nesse momento. A gente não tá falando que você tem que ignorar as conversas que você vai ter que ter, que você tem que aceitar o que é inaceitável. Não, mas lembra que a primeira etapa é a etapa da aproximação. A guerra tem que ser lá fora. Dentro de casa, o seu parceiro ou a sua parceira tem que sentir paz. Nesse momento, o seu cônjuge ele tem que se sentir motivado a querer lutar por vocês. Então, se o tempo inteiro dentro da casa de vocês, você fica ali fazendo intriga, pressionando ele, julgando, falando que ele é horrível, jogando coisa na cara dele, ele não vai se sentir motivado, entendeu? Então, caso você queira restaurar a relação de vocês, para esse momento, foque em ser uma pessoa agradável. Foque nas coisas positivas e construtivas. Lembra, depois vocês vão ter o momento da conversa, mas primeiro traz essa aproximação sendo uma pessoa agradável. A gente sabe que nesse momento não é muito fácil ser uma pessoa agradável. A gente já passou por muitos desafios, a gente sabe que não é fácil. Mas quanto mais
cri-cri, né? Mais chato ali a gente fica. Mais a gente deixa as coisas pesadas e mais difíceis de resolver. E não quer dizer que porque você tá sendo uma pessoa agradável, tá aproximando do seu cônjuge, que tudo vai ficar como tá. Vai ter a parte da conversa, vocês vão conversar, você vai se posicionar, né? Vão resolver tudo certinho. Terceira coisa que você não deve fazer aí também é você ficar muito incisivo em cima do outro, desconfiando, investigando ele ou ela o tempo inteiro, né? Porque ninguém aguenta isso. Uma das bases mais importantes da relação é a confiança. Se a confiança de vocês está abalada, vocês têm que trabalhar esse pilar da confiança. E trabalhar esse pilar não é ficar cobrando e desconfiando do outro, né? Existem outras formas de fazer isso, mas esse assunto fica para um próximo vídeo, né? Mas já fica aí a dica para não ficar em cima demais, não ficar desconfiando demais, porque isso só vai causar um afastamento maior ainda de vocês dois. Antes da gente ir para a próxima atitude, se você está gostando desse vídeo aqui, não esquece de deixar sua curtida e bora continuar. Quarta atitude, começar a fazer coisas erradas só para chamar a atenção do outro. Acho que essa é uma das piores, né, amor? Infelizmente, essa é uma das primeiras atitudes que a maioria das pessoas toma quando elas estão enfrentando uma crise conjugal. Então elas começam a fazer joguinho, querer fazer ciúminho no outro, começam a sair com amigos, com amiga para deixar o outro enciumado e correr atrás. E a gente te fala, ó, isso não vai funcionar e pode colocar tudo a perder aí no seu caso. Infelizmente, a gente foi criado num sistema onde as pessoas falavam pra nós que quanto mais desapegado a gente era, quanto mais a gente menosprezava o outro, mais ele correria atrás de nós. E lá na adolescência, na fase da conquista, isso pode até funcionar nas aparências e por um curto período de tempo. Só que a longo prazo isso vai trazer rombos emocionais enormes. Porque o outro ele vai começar a ficar inseguro, ele vai começar a querer jogar esse joguinho do ego também, querer fazer a mesma coisa com você, e vocês nunca vão ativar esse verdadeiro amor, essa verdadeira união que deve existir entre o casal, ok? Então jamais perca a sua dignidade, jamais perca a sua integridade e jamais queira fazer algo com o outro que vai deixar ele inseguro. Porque pode sim funcionar por um curto período de tempo, mas lembra, não funciona se você for olhar profundamente mesmo. Às vezes funciona só nas aparências, tá? Então quanto mais seguro você deixar o seu parceiro, quanto mais segura você deixar a sua parceira, independente do que está acontecendo, mais você vai contribuir para a sua relação e maiores são as chances de você salvar o seu casamento. Não é aquele seguro que você deixa a pessoa fazer o que ela quer e você, né, fica ali só aceitando. É não piorar tudo, né? Não piora tudo. Você tem isso de fazer o outro se sentir seguro, porque aí ele vê valor em você, ele sabe que ele pode se sentir seguro com você, mas ao mesmo tempo você sabe se posicionar e não fica aceitando qualquer coisa. Quinta atitude que você não deve tomar é ficar agindo por impulso, falar o que vem na telha, né? Agir com raiva. Ou na hora que você tá muito triste, você toma decisões. Nunca tome decisões quando você tá triste. Nunca fale quando você está com raiva. Sempre espera um pouquinho, deixa baixar a poeira, sabe? Porque às vezes você tá ali pedindo divórcio, tá dizendo que não ama mais, tá falando tanta coisa da boca pra fora que nem é verdade. E causa um rebuliço aí depois na relação. Depois sempre se arrepende, né? Sempre se arrepende. Então, sempre evite esse tipo de coisa, porque agir pelas emoções, né? Apenas pelas emoções, geralmente não nos leva a um caminho muito bom, né? Até lá na Bíblia fala, né? Que da mesma boca provém bênção, mas também maldição. Então a gente precisa tomar cuidado aí com o que a gente fala e com o que a gente decide quando a gente tá em estados emocionais muito fortes, né? Sexta atitude é você buscar alegria no outro e colocar ele acima de Deus. Mas como assim? O meu parceiro ele não tem que me trazer alegria e felicidade no casamento? Sim, mas entenda mais profundamente isso que a gente está falando. A gente vai falar de uma forma bem simples, porque isso dá assunto para um vídeo inteiro. Mas basicamente, ó, Jesus ele nos deixou 2 mandamentos. Ele falou pra gente o seguinte: você deve amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus nos falou isso, ele nos deixou uma hierarquia do amor. A Deus acima de todas as coisas, ou seja, aqui em cima, e o seu próximo como a ti mesmo. Então é Deus, você e o seu cônjuge. Ó, só não confunda, isso não tem nada a ver com ordem de importância e sobre quem vale mais. Não, é só sobre colocar cada entidade aí na posição certa. Então quando você fica se humilhando pelo outro, fala que não consegue viver sem ele, assim como a Bruna falou lá no primeiro item, você está comunicando para ele e para você que a sua paz, a sua segurança vem dele. Mas a gente tem que lembrar que nossa verdadeira paz, nossa verdadeira alegria e nossa verdadeira segurança vem de Deus. Não vem do outro e nem mesmo de nós. Lembra, Deus está acima de tudo e tem planos para a sua vida, ok? Então, na carne é óbvio que a gente vai sofrer quando acontece isso com a gente.
Quando a gente tá brigado com o nosso parceiro, quando ele fala que não ama mais a gente, ou quando tá passando por um divórcio, é óbvio que a gente vai sofrer. Mas no fundo, a sua confiança em Deus tem que ser maior do que tudo. Então você vai fazer a sua parte, só que você vai confiar em Deus. Que para cada coisa aí que acontecer na sua vida, tem um Deus cuidando de você. Então sim, sinta isso na carne, essa dor que você está vivendo, não tem como anular isso, mas lembre-se, a sua segurança vem de Deus. Sétima coisa que você não deve fazer é ficar assim de melação demais, no sentido de querer ficar agradando demais o outro, assim, uma coisa assim meio fora do normal, né? Vira até meio que uma humilhação. Para tentar mantê-lo, né, ou para tentar convencê-lo a ficar, ou, né, ou ser melhor com você, ou mudar, porque a pessoa percebe isso, gente, entendeu? Sempre quando você tá passando por cima de você, quando você começa a agradar demais, sabe, passar por cima de você, deixar de tudo da tua vida pelo outro, tudo, sabe, nem cuida mais de você, o foco é só o outro, isso aí não faz bem nem pra você, nem pra outra pessoa vai se sentir às vezes sufocada, vai começar até a ver menos valor em você, porque você não tá vendo valor em você. Você não tá se dando esse valor, esse momento pra você, não tá se respeitando, entende? Então isso só tem a trazer, assim, prejuízos, né, pra toda essa situação que você já tá passando. Exato. Ou também o outro pode começar a ficar ali sim, só que passar por cima do outro, né? Ele sabe que qualquer coisa que ele pedir, qualquer coisa que falar, você vai dizer amém pra ele. Exatamente. Oitava atitude é você lutar com seus próprios braços pela relação, aceitar tudo e mudar o que não pode ser mudado. Bom, o outro ele não vai ficar com você porque você aceita tudo, diz amém para tudo que ele fala, assim como a Bruna acabou de mencionar. O outro ele só vai ficar quando ele reconhecer o seu verdadeiro valor, quando ele entender o que ele vai perder caso ele for embora, ok? Lá em Eclesiastes, por exemplo, é falado sobre o cordão de 3 dobras. A sua relação não deve ser baseada em 2, ou seja, em você e no seu cônjuge, mas sim em 3. É você, o seu cônjuge e Deus. E lembra que Deus é um Deus de princípios. Ele não quer que você se humilhe pelo seu parceiro ou pela sua parceira, não quer que você aceite qualquer coisa, não quer que você mude o que não pode ser mudado, não quer que você aceite o que é inaceitável. Deus quer uma relação digna para a sua vida, ok? Então é hora de você sim ser uma pessoa agradável, como a gente falou, mas é hora de você ser uma pessoa firme também. Aquelas coisas que não podem ser mudadas, você tem que comunicar isso ao seu parceiro sim. Porque senão o que adianta a gente ter o outro, mas acabar perdendo a si mesmo? O que adianta a gente se perder para ter o outro? Muitas pessoas estão fazendo isso, abrindo mão do próprio amor para ter o amor do outro. Isso não funciona. E para finalizar, lá em Efésios 6,12 é falado que nossa luta não é contra seres humanos. Então nessa de lutar com seus próprios braços, muitas pessoas também acabam condenando o outro, acabam se colocando contra ele, e também a gente não vai falar muito sobre isso, porque não é assunto para esse vídeo. Mas o teu parceiro e tua parceira não é o teu real inimigo. Coloque bem isso na sua cabeça. Você tem que lutar pela sua relação e não contra ela. Nona coisa que você não deve fazer é deixar de focar na sua transformação pessoal e ficar só focando nos erros do outro. Porque, gente, todo mundo erra, sabe? Você também tem a sua parte ali de responsabilidade sobre as coisas que estão acontecendo. Tá, mas como assim? O outro que tá errando comigo, eu que tenho responsabilidade nisso? Também, porque de alguma forma você entra em correspondência com isso, entende? Se é só o outro que tá errando, por que isso tá acontecendo? Você tá sabendo se posicionar? Você já se fortaleceu com Deus? Você já fortaleceu o seu valor pessoal? Sabe? Você precisa primeiro olhar pra você, que é o que você tem controle, sabe? Pra depois você olhar, né, por que tá acontecendo com o outro também. Claro, os dois precisam se transformar, sim, mas o que você tem controle é você. Então comece a sua transformação pessoal, que assim é muito mais fácil de uma relação ser transformada. Porque se apenas o outro se transforma, você não faz a sua parte, não vai mudar nada. Exatamente, e lembra que Deus não erra em nada. Sempre que Ele te chama para o deserto, Ele tem algum propósito. Você vai notar o seguinte, ó, a restauração do seu casamento começa com a sua restauração. Não é que depende só da sua restauração, mas começa. Como a Bruna falou, foque no que você tem controle nesse momento, ok? Exatamente. As tuas atitudes até então, claro, somadas ao do outro, foi o que levaram vocês a esse momento. Então, foque no que você pode mudar, que é você.
10ª e última atitude é você colocar os seus filhos contra o seu marido ou contra a sua esposa e usar eles como chantagem. O que a gente tem para te falar aqui é que isso não funciona. Muitos de vocês aí já têm filhos e usar eles contra o seu marido, contra a sua esposa, para chantageá-lo ou chantageá-la, não vai funcionar. Lembra que os seus filhos, eles têm sentimentos também. Eles não são uma marionete. Se lá na infância o teu pai tivesse te colocado contra a sua mãe, ou vice-versa, você teria gostado? E se isso realmente aconteceu, você gostou? A gente acredita que provavelmente não, né? Então não faça isso. Além de não falar mal do seu marido ou da sua esposa para os seus filhos, comece a falar bem. Experimente para você ver. Isso ainda vai ser algo positivo na relação. O teu marido ou a tua esposa vai ver isso e vai se sentir motivado a ficar. Ele vai olhar para os filhos, vai olhar para coisas que ele tá deixando, vai ver que tu tá falando bem ali, só que de forma genuína, claro, e ele vai sentir aquele peso sim. Quando você chantageia, você faz o outro ficar muitas das vezes, mas não porque ele quer ficar de forma genuína, mas sim por medo. Então você não tem que fazer uma pessoa ficar por conta de medo. Você tem que fazer o outro ficar porque ele realmente quer mudar. E porque ele viu que ali tem algo interessante. Que você está se focando em sim ser uma pessoa melhor. Que você está focando em resolver os problemas que vocês têm. Ok? Aqui pra gente, os meios não justificam os fins. Então jamais use os seus filhos aí contra o seu marido ou contra a sua esposa. Obviamente, como a gente até já comentou aqui, você vai ter que ter momentos que você tem conversas delicadas aí com o seu cônjuge, né? Você vai ter que se posicionar. Mas isso vai ser um assunto pro próximo vídeo, porque hoje a gente focou mais na aproximação, que é a primeira coisa que você deve começar a fazer aí no teu relacionamento, né? Para que o teu cônjuge te veja com mais valor e você principalmente também se veja com mais valor, cuide mais de você, se transforme, né? Para aí você começar a ir para a parte da comunicação, do posicionamento. Que, como a gente falou, vai ficar para um outro vídeo porque é um assunto muito extenso, né? Se você quer saber melhor como se comunicar, como se posicionar, como é que eu faço isso, deixa um comentário aqui nesse vídeo pedindo eu quero, que aí dependendo da quantidade de comentários, a gente vai trazer um vídeo para vocês sobre isso. Então essas foram as 10 atitudes aí que a gente não recomenda que você faça caso você queira salvar o seu casamento. A gente espera que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você não deixou o seu like aqui, deixa o seu like, isso ajuda muito o nosso canal, ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas. Compartilhe também com aquele amigo que está precisando. Muitas pessoas estão precisando dessa informação. E se você não é inscrito, não deixe de se inscrever também, porque assim você vai receber sempre os nossos vídeos assim que a gente postar eles. Ok? Mas a gente se vê em um próximo vídeo. Isso aí, até lá. Até logo.